Graça e paz. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Aqui que fala é o Silva, pastor e também terapeuta. Nós vamos agora para o novo módulo. Nós vamos agora falar de teologia, mas uma teologia básica, exatamente, Rafael. Porque esse curso ele é mais focado na dependência química, codependência, mas como ele é um livro, é uma formação cristã também, é importante termos mais um pouco de conhecimento referente da existência de Deus. Olha só, desde o primeiro módulo, eu venho falando sobre a importância de Deus em todas as aulas, em todas. Agora é hora de eu falar um pouco, parar um pouco para falar quem é Deus. Não vou falar quem é Deus para fulano, ciclano e beltrano, vou falar quem é Deus para mim, tá? Para mim, quem é Deus? Deus para mim não é apenas um criador, tá? Veja bem, a primeira pessoa que criou lá o telefone. Alguns conhecem, outros não. Ele já até faleceu. Criador, né? E um detalhe, ele criou um telefone simples. Na época era até avançado, mas é simples. E outras pessoas foram aprimorando. Presta atenção, vamos lá. Foram aprimorando. Hoje eu estou gravando aqui através de um telefone celular. Olha só, modernizou câmera, recebe Wi-Fi, né? Consigo falar com outras pessoas. Se fosse para gravar ao vivo agora, eu conseguiria, e você iria me ver, e ainda iria conversar comigo, mandando mensagem, olha só. E se fosse por videochamada, você conseguiria falar comigo, ou se fosse por outras plataformas, as quais são permitidas. Beleza, a evolução. Então, ou seja, o que o homem criou como telefone, precisou de outras pessoas para aprimorar. Agora vamos para outro, né? A pessoa que criou também o avião. Criou o avião. O primeiro avião, não sei como era, não tenho muito conhecimento, mas vamos lá pegar coisas de cotidiano. Por exemplo, eu aqui todos os dias praticamente, quando eu estou ali na parte de cima, eu vejo na varanda lá, eu olho para o céu, eu vejo um avião passando. Então, eu não sou um especialista em avião, como eu já relatei. Vamos lá. Quem criou o avião? Alguns dizem, né, que foi um brasileiro. Outros, não sei. Então, eu não vou entrar nessa guerra. Eu não. Olha só. Mas quem criou o avião? O primeiro avião não tinha a tecnologia que tem nos dias de hoje. E a cada vez mais ele está sendo aprimorado. Então, ou seja, houve uma necessidade de melhorias. Houve uma necessidade de performance, ou seja, de aprimorar mais, colocar mais qualidade, né? Colocar mais resistência, isso e aquilo outro. Ok. Quem criou o cigarro? Foi alguém lá no passado, não sei quem foi também. Tá, ok, criou o cigarro. Aí o tempo foi passando, foram modernizando, colocaram filtro, isso, aquilo, outro, conseguiram colocar sabores, né? Agora sabores de fruta, agora tem o cigarro eletrônico, foram modernizando. Quem criou a corrente? Também na mesma situação. Estou apontando aqui porque tem um desenho aqui, tá aqui eu desenhei, e tem esses que eu estou falando. Também, antigamente, a corrente ela era feita mais para algumas utilidades, como para aprisionar um escravo, como para colocar no portão, a coisa toda. E hoje nós vemos aí que tem correntes aí que são colocadas até no pescoço de pessoas, né? Quer ver uma corrente mesmo, um cantor de rap, um dos americanos que gostam de usar. Cada vez mais nós vamos ver que qualquer objeto, qualquer coisa dessas daí que eu relatei, e as que eu não relatei, que foram criadas, elas foram precisando de melhorias. Elas foram tendo novas utilidades. Agora nós vamos para o Criador. Deus como Criador.
Quando ele disse, haja luz, eu nunca vi na realidade, o sol sendo melhorado, por exemplo. Eu nunca vi eu não tenho conhecimento, talvez você não tenha, de uma equipe de profissionais que trabalham para melhoria do sol, como para limpeza ou outras coisas. Porque até mesmo se chegar lá no sol, tadinho das pessoas. E Deus disse, haja luz. E ele fez isso sem colocar suas mãos. Criador. Ele criou algo perfeito que nenhum ser humano tem a capacidade de melhorar. Não tem a capacidade de melhorar. E aí, beleza. Quando nós vamos lá para a Bíblia ainda, nós vamos encontrar no primeiro capítulo, do primeiro versículo, dizendo, no princípio, veja bem, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus criou os céus. Qual ser humano que tem a capacidade de criar um céu? Muitos aí, como o Elon Musk, que quer habitar em Marte, muitos estudiosos, pesquisadores, dizem que tem a possibilidade de viver em Marte e tal. Beleza, mas não de criar. Quem teve a capacidade de, só no som de voz, criar tanta coisa benéfica? Nenhum. Estou falando no ponto de não existir melhorias. Porque naquela época, sem o avanço da tecnologia como nos dias de hoje, porque quando o cara lá criou a lâmpada, hoje nós temos aí lâmpadas de LED, uma modernidade, tem umas que bate a palma que a bicha acende, apaga, tem outros que é no tom de voz e luz, aí a bicha acende, aquela coisa toda, né? A melhoria, vai melhorando cada vez mais. Mas Deus, quando ele fez isso, não precisou. Porque ele não só apenas como um criador, ele como um pai, ele também como um ser único, que ele é. Então ele proporcionou aquilo que o ser humano jamais teria capacidade de fazê-lo e de aperfeiçoar. Quando nós olhamos para todos esses detalhes, nós vamos observar que tudo que Deus fez, tudo que ele proporcionou, é de uma importância maior e nos mostra algo tão precioso, tão belíssimo, que aí você começa a questionar por que não acreditar na existência de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos olhar para a Bíblia e um pouco do que eu estudei sobre o Big Bang. No Big Bang houve uma grande explosão. Dessa explosão, vou falar do jeito que eu acho que... Eu não vou falar com eloquência, como eu já relatei. Aí os bichos velhos lá começaram a estudar, evoluir. E ao longo dos bilhões de anos foram evoluindo, até chegar no homem. Passou pelo macaco, passou por isso, aquilo, outro e tal, até chegar no homem. Aí eu vou lá para a Bíblia, no livro de Gênesis, ainda. Aí eu me deparo diante de um momento único. Aí Deus disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E assim criou Deus o homem e a mulher. Isso no primeiro capítulo. Nessa parte, Deus está dando a estrutura de alma, o espírito. E aí no capítulo 2, eu vou encontrar lá no versículo 7, que Deus pegou o barro e deu o formato ali do homem, aí soprou nas narinas e este passou a ser alma vivente. Para mim, no meu ponto de vista, eu não estou aqui, preste atenção por gentileza. Se você acredita na teoria do Big Bang, pode ver que eu não tenho tanto conhecimento da teoria do Big Bang, e até mesmo eu trouxe ela porque na escola, quando eu estudei, a professora trouxe esse assunto, e quando eu estava no ensino médio, o professor também trouxe esse assunto,
E ele falou que a teoria do Big Bang era a mais plausível. O professor de biologia, na época. E aí eu peguei e falei para ele que eu não acreditava, mas eu respeitava. É por isso que eu estou trazendo aqui. E para mim, no meu ponto de vista, eu não acredito, mas eu respeito. Tá bom? Então veja bem. Quando daqui Deus pega, faz ali, para mim tem muito mais lógica. Para mim, presta atenção. Para mim tem muito mais lógica. Por quê? Tem muito mais lógica. Quando eu morrer, meu corpo foi enterrado. O pó voltará ao pó que o deu. Quando eu olho para o livro de Eclesiastes, capítulo, eu esqueci agora, versículo 7, que também esqueci agora, está lá no livro de Eclesiastes. Eu não vou ficar falando não, sabe por quê? Porque você tem que ler, para você poder entender. Veja bem, lá no livro, Salomão diz uma coisa interessante. O que Salomão diz? Ele diz que o pó volte ao pó que o deu, e o espírito retorne a Deus que o deu. Quando nós olhamos para o que Salomão está falando, tem uma lógica, ou seja, tem uma conexão direta, sem interrupção, sem queda de Wi-Fi, direta com o que nós olhamos no livro de Gênesis. No primeiro capítulo, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E assim criou homem e mulher. Mas até aí, não está na terra. Porque Deus ainda não tinha dado a estrutura física. Beleza. Aí nós olhamos para essa parte, eu estou falando novamente. Mas por quê, Rafael? Porque quando se fala de religião, é importante ressaltar. A tua religião, ela tem a importância para você. A minha religião tem importância para mim. O que eu acredito tem importância para mim, assim como o que você acredita. Então eu não estou aqui para dizer para você que você está errado, que a teoria do Big Bang está errada, que o espiritismo está errado, o banda, o candomblé, isso, aquilo. Não. Eu estou aqui dizendo o que eu aprendi, no que eu acredito. E é por isso que estou falando até de uma forma leiga, né? De pouco conhecimento, de uma forma rasga-chão, como lá na minha cidade nós dizíamos. Então, quando eu me deparo diante dessa questão, eu começo a observar. Se no capítulo 1 que Deus criou, por que no capítulo 2 que ele pega o barro? Porque não tinha o formato. Aí quando eu vou lá para Salomão, ele me dá uma visão melhor. Não que o Gênesis não está me dando, não é isso. É que lá ele está me dizendo o seguinte: eu concordo com o que aconteceu lá. E até tem uma lógica, olha, observa. Quando eu me deparo diante disso, eu começo a observar. Quando nós vamos lá desenterrar um corpo, um caixão, por exemplo, aquele de madeira, por que a pele, todo o corpo fica mais ou menos, fica ali o osso, toda a carcaça, né? A carne, essa pele, os órgãos, eles são tudo evaporados, ou seja, para onde eles vão? Não estou falando dos bichos que comem, não, estou falando para onde eles vão, dissipam. Como é que acontece isso? Porque ele retorna. Quando você pega um barro, que é da mesma... Você pega aqui, sim, vamos fazer um exemplo. Vamos supor que você está aqui da sua casa, tá? Aí tem um barro. Então, ou seja, é do mesmo barro, da mesma raça, digamos assim, da mesma raça. Você cavou, tirou uma certa quantidade. Você separa agora, pega essa quantidade, coloca dentro de uma vasilha e separa. Da vasilha você tira um pouco, coloca fora e o outro você deixa lá. Aí você coloca para secar. Você pega uma água, você joga a água, mistura no barro, bastante, e constrói uma panelinha pequena lá. Vai lá, constrói alguma coisa, tá? Ok. O outro barro tá lá, você não coloca água. Passa um tempo, você pega aquele barro que você transformou numa panela
que já tá, secou, né? Tá durinho e tal, legal. Aí você quebra ele. Pá, pá, pá. Né? Massacra ele todinho. Aí coloca junto com o outro lá. Com o outro que tava sequinho. Aí você joga água. Joga água e dá uma misturada. Mistura. Misturou. Depois que você misturar, sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir encontrar o barro que era a panela. Porque ele voltou à sua origem. Entendeu? Voltou à sua origem. Aí nisso eu começo a entender que quando Deus ele proporciona essa oportunidade de eu existir, assim como você, tá? Aí eu começo a observar que a existência de Deus ela é única. Não teve o antes, não teve o antes de Deus. Só teve o durante Deus. Porque ele sempre existiu. Ele sempre existiu. Então, quando eu olho para tudo que a vida me proporciona, aí eu começo a dizer assim, não, peraí, mas eu acho que, novamente, eu vou repetir. Não estou difamando quem acredita na teoria do Big Bang. Mas vamos lá. Quando eu me deparo diante da criação, aí eu vou para os órgãos internos. Aqui eu tenho uma imagem desenhada dos pulmões, tá? Tá escravizado aqui por causa que é da campanha contra o cigarro. E tem um coração. Claro que o coração não tem esse formato, mas conhecemos como esse formato, que mostra, né? Quando mostra esse desenho assim, logo falamos que é o coração, mas não é o formato original. E tem o cérebro. Tá ok. Agora nós vamos nos deparar diante da questão. Como é que, dentro da teoria do Big Bang, houve, né, a evolução, surgiu ali, depois de bilhões de anos, surgiu o ser humano, surgiu todo. Como é que os órgãos internos, eles foram tendo forma, foram tendo origem, e até hoje não existe uma fábrica de coração, não existe uma fábrica de pulmões, não existe uma fábrica de cérebro. Por quê? Até hoje não existe isso. Se do nada surgiu, por que nós não conseguimos? O ser humano, com tanta tecnologia, tanto avanço, não conseguiu construir uma fábrica de corações. Por quê? Aí novamente eu volto para a Bíblia. Para que, quando Adão e Eva comem o fruto proibido, aí Deus lembra, não que ele esqueceu, mas ele reflita ou fala, relata sobre a árvore da vida. Para que vocês não se tornem igual, e sejam um de nós, vou ter que ir embora. Ó, pegar o beco, né? Vou ter que sair fora. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos nossos limites, limitação. Já se passaram mais de anos, como se fosse baseado na teoria do Big Bang, temos aí não sei quantos bilhões de anos, tá, da existência da Terra, a respeito do que proporciona aí os avanços. Então, se tem tanto esse tempo, todas essas coisas todas, por que até hoje? Por que até hoje não surgiu isso? Aí nós vamos voltar novamente para o Criador. Quando Deus criou, Ele nos deu o que nós precisamos. Eu, como ser humano, eu precisei de 2 pulmões, né? Um de cada lado, um coração, um no centro. Né? Tem pessoas que quando o pastor está lá na igreja e fala assim, coloca a mão no coração para orar. Aí a pessoa taca lá do outro lado, outros tacam aqui do outro lado. Né? Eu sempre coloquei esse no meio. Não sempre, eu aprendi.
Que uma vez eu coloquei assim, aí a mulher perguntou para mim, uma senhora de idade, perguntou, teu coração fica aí? Eu não jovem, eu não sabia que ficava aí não. O coração fica aqui no meio, ó. Aí beleza. E pode ver que todo ser humano, os órgãos internos, nós temos. Eu não sou médico, tá? Então eu não vou falar de uma especialidade que não é minha área, mas do pouco que conheço. Quando nós olhamos uma atla do corpo humano, nós vamos ver que os órgãos internos, eles de qualquer ser humano, né? Qualquer ser humano, os principais, no caso do homem, todos os órgãos do homem, eles vão estar nos mesmos lugares. Por exemplo, o homem, um que eu não conheço, que existe, não sei os cafundados jura, o coração dele fica no centro também. A não ser que ele nasça com uma deficiência aí, sim, e de repente for para outro lugar. O cérebro dele também vai ficar aqui. Os olhos também nessa direção. O nariz, tá? Então, tanto o interno como o externo, eles estão proporcionados. Quando se trata de sexos diferentes, né? O masculino, o feminino, não estou falando de LGBTQI, estou falando de pessoas no corpo da estrutura física, porque quando nós olhamos assim, por exemplo, uma lésbica, ela tem os seios, então, definição da mulher, e também a vagina. Então, essas questões, elas estão ali. O Criador, ele fez. Quando Deus fez tudo isso, ele nos proporciona que ele é o Criador. Mas não porque ele quer provar para nós que ele é o Criador, mas porque ele é o Criador. Então, quando eu olho para essa questão, eu olho para a existência de uma força maior do que eu. Uma força ao qual tem uma capacidade ilimitada. E eu tendo uma capacidade limitada. Então, diante disso, eu paro e me observo. Eu não sou um Deus. Eu posso ter vindo da existência de um Deus, mas eu não sou um Deus. Não existe uma hierarquia na qual um dia ele vai ter que falecer e alguém vai assumir o trono. Não existe. Então é nesse ser que eu acredito. Mas agora, deixando de lado, colocando do lado, não deixando de lado, mas colocando do lado, isso que eu tenho falado. Quando eu vejo Deus, eu não vejo Deus só apenas como um Criador. Eu vejo Deus como um pai, um amigo, uma pessoa gentil, amiga mesmo. Um conselheiro, um dos melhores, inclusive. Um dos primeiros momentos que eu me emociono é com Adão, no jardim do Éden. Tendo Deus formado o homem, do pó, quando Deus soprou em suas narinas, certo dia está lá Adão dando os nomes aos animais. Vem cá, tu vai se chamar cabra. Vem cá, você vai se chamar zebra, isso, aquilo, outro. Vai dando os nomes aos animais. Vai colocando os nomes de cada um dos animais. Aí Deus está lá olhando assim. Poxa, um pai olhando para o filho, vendo a tristeza do filho, vendo o coração do filho, o semblante descaído de tristeza, não de maldade, de aniquilação, não, mas de tristeza. Vendo ali ele abatido, ele se sentindo só. Aí Deus pega e diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, uma mulher, uma companheira, alguém para andar lado a lado com ele, que ambos construam, que ambos tenham filhos e venham se multiplicar nessa terra e possam aí estar diante de grandes eventos, momentos maravilhosos, inesquecíveis, alegria, tristeza, mas estando junto na batalha. Aí nós olhamos para isso, mas é loucura, nem todo ser humano tem alguém.
Todo ser humano tem alguém. Pode não ser o pai que esteja lá com ele, pode não ser a mãe que esteja lá com ele, mas todo ser humano tem alguém. Tem alguém. Se você entrar agora numa viela, numa coisa, lugar onde tem moradores de rua, ele vai ter alguém. A pessoa pode não estar lá com ele pode não ver, pode até dizer assim, eu não tenho ninguém. Mas tem. Tem. Sempre tem. Uma prova disso é porque ele ainda vive. Quantos anos um ser humano consegue viver no meio da rua sem alimento? Vamos lá. Quantos anos? Quantos dias? Teve um momento que nós vamos olhar, tem momentos que a gente vai olhar e vai se sentir só. Jesus Cristo, quando ele se retirou para orar, ele se sentiu só. É tanto que ele voltou lá e disse, não oras comigo. Ei, qual é? Ei, eu preciso de vocês, vamos orar. Aí ele foi lá, repetiu a oração, Deus, se possível, voa, passa de mim esse cálice. Aí ele percebe de novo que os seus companheiros não estão, aí ele volta de novo. Estou orando. Então Deus, ele olha para Adão e vê que ele está só, está triste. Não só porque você olha assim, poxa, mas ele está cheio de animais. Que loucura, um monte de animais. Mas não tinha alguém, uma companheira, ao qual ele pudesse amar e ser amado, cuidar e ser cuidado. Então Deus faz com que o homem entre num sono profundo. Agora preste atenção nesse detalhe que é de suma importância também. Deus poderia ter pegado o barro. Veja bem, Deus poderia ter pegado o barro, dado um formato ali, a mulher, e soprar nas narinas dela lá e ela, trem bom, tá vivo, tá existindo. Mas ele não fez. Ele ainda se preocupou em anestesiar o homem. Anestesiar o homem. Ele fez com que o homem entrasse num sono profundo para não sentir dor. Olha só a preocupação. Se preocupou de não deixar o homem só, se preocupou em não deixar ele sentir dor, se preocupou com ele. Quando eu olho para Deus nessa preocupação, quando eu olho para Deus desde a criação, desde cada momento da existência, eu fico impactado. Como é que pode? Como é que pode? Veja bem, se você for no dentista agora, e você precisar extrair um dente, ele vai te dar uma anestesia. Faz tempo que eu não vou no dentista, arrancar dente. Quando eu fui arrancar pela última vez, tem uns anos já, eu fui arrancar, que ele foi dar anestesia, ele falou, vou dar anestesia. Só que eu já sabia, porque eu já tinha passado por isso. A anestesia dói muito, porque ele pega uma agulha imensa e taca lá dentro. Então, ou seja, você já começa a sentir dor antes da anestesia vir. Deus, ele fez diferente. Você não vai sentir dor, só dorme. Só dorme. Ele fez com que o homem dormisse num sono profundo. Um sono profundo. O homem dormiu e não sentiu dor. E Deus tirou uma de suas costelas. Imagina só, com uma costela, Deus deu o formato de uma mulher, sem faltar um órgão sequer. Sem faltar um órgão. Aí quando eu olho para isso, eu fico, como é que pode um criador desse? Aí eu pego a atla do corpo humano, eu fico assim, como é que pode? Com uma costela Deus fez isso aqui. E o homem, com a tecnologia que tem no dia de hoje, não consegue construir nada. Nada. Nada para substituir. Eu estou falando de próteses. Não, não é disso. Não é isso. Tá? Nós sabemos aí que existem muitas próteses, existe muito avanço, mas eu estou falando
de algo como esse. Ah, Rafael, mas tu não sabe não que tem o coração de robô, e tal. Eu estou falando de órgãos, fábricas de órgãos, igual é. Igual é. Por dentro, aquela coisa toda. Por exemplo, o cérebro, com todos aqueles detalhezinhos, aquela coisa todinha lá por dentro, as veias, não estou falando de caninhos, essas coisas, não estou falando tudo do jeito que é. Porque Deus fez isso, com uma costela. Com uma costela. E novamente, eu vou repetir, eu não sou um especialista, não sou um médico formado para falar de todos os órgãos, com aqueles nomes complicados que eles conhecem. Aí eu olho para isso e eu fico pensando, poxa, esse Deus criador, esse pai, esse amigo, qual parte é o conselheiro? Vamos lá. Quando Adão passou a existir, Deus não apenas deu um conselho, mas colocou o conselho em forma de ordem, de uma lei. Aqui dentro, Adão, você pode fazer tudo, cara. Pode tirar mortal, pode pular, pode fazer isso, aquilo, outro. Ups. Mas aquela árvore ali, filho, ó, ele não pode comer o fruto dela. Você não pode comer o fruto dela. Porque o dia que tu comeres, certamente morrerás. Quando Adão acorda, que ele se depara diante daquela mulher, que eu não sei como ela era, não sei a beleza que tinha, aí ele fala um dos poemas mais belos da época, o mais belo da época na realidade, né? Ossos dos meus ossos, carne da minha carne, és tu. Imagina, Shakespeare nunca teve a oportunidade de ter um romance tão perfeito como aquele, porque no romance dele, de Romeu e Julieta, os dois se matam. E Adão e Eva, mesmo comendo fruto proibido, tem a superação. Julieta e Romeu, ou Romeu e Julieta, cometem suicídios. Quando essa questão, nós olhamos para isso, você vai ver que a criação não é uma questão de você se desdenhar das outras pessoas. Quando você faz a comparação, quando eu estou fazendo comparações, eu brinco um pouco, sim, mas são assuntos seríssimos também. Mas desdenhar, desfazer das outras, como eu já ouvi muitos pregadores, pastores espalhados pelo mundo todo, porque a teoria do Big Bang é uma... Pra que isso, rapaz? Só porque eu acredito na criação, ele acredita na evolução, quer dizer que eu estou certo e ele está errado? Para ele eu estou errado e para mim ele está errado, mas eu posso respeitá-lo. Vamos lá. Ter um inimigo ou ter uma oposição não significa se tornar carrasco. Deus é todo poderoso, como já foi falado. Deus tem um amigo e tem o inimigo. Tem um amigo e tem o inimigo. Quem é o amigo? Pode ser você, pode ser eu, pode ser todos nós. É o amigo. Mas tem um inimigo. Quem é o inimigo de Deus? O diabo, o Satanás, o Lúcifer. Mas Deus respeita. Respeito não significa se submeter. Respeito significa dar o limite e não ficar aí. Vamos lá, para uma das provas. Se você pegar na Bíblia, no livro de Jó, você vai se deparar diante de um momento que você pode até ficar louco agora. Não louco de ficar doido para ir para uma ala psiquiátrica. Estou falando doido assim de imaginar como eu imaginei, ou de outra forma até melhor, talvez, do que eu. Deus não é inimigo do diabo? Então o inimigo dele, eu não quero. Para que ele vai permitir, né, que ele vai na casa dele? Eu não vou permitir que o meu inimigo venha na minha casa. Ele pode fazer alguma coisa,
pode querer me matar, pode querer me bater, né? Ou fazer outra maldade, ou simplesmente não fazer nada, mas e aí ele vai olhar o ambiente e aí eu posso dar uma vacilada. Essa mentalidade é de pessoa que é mortal. Agora Deus não. Certo dia os filhos de Deus foram visitar. Os filhos de Deus foram visitar ele. E quando Deus olha, tá lá o diabo. Aí Deus olha para ele e diz: da onde vieste? Mas por que ali entre eles ali não aparece um outro filho? Por que não aparece ali dentro uma mensagem dizendo assim: e Deus mandou o diabo embora? Mas aparece da seguinte forma: da onde vieste? Por quê? Qual é o interesse de Deus perguntar para o diabo, né, da onde foi que ele veio? Por que isso? Não é declarado, já está confirmado que é o inimigo, foi expulso do paraíso. O que o diabo foi fazer lá? E como ele entrou ali naquele ambiente? Como é que eu posso olhar e dizer assim, nossa, mas peraí, a segurança do reino dos céus falhou. O diabo entrou lá. Aí eu me deparo diante daquilo que como Salomão disse, há tempo para todo o propósito, há tempo para tudo. Há tempo de amar e odiar. Tudo há tempo. Há tempo de guerra e há tempo de paz. Deus estava ali com seus filhos. Era uma festa. Provavelmente, porque estavam todos reunidos. Então, o diabo apareceu. Deus ia fazer um escândalo? Para quê? E outro detalhe. Deus não é onipresente? Então ele sabia que ele estaria lá. Porque ele sabe ver tudo. Ele não é onipotente? Ele poderia dar só uma cacholeta assim, tuf, e o diabo, igual um raio, igual ele veio para a terra. Mas não fez. Ele foi lá, da onde vieste? Aí o diabo responde, de rodear e passear por toda a terra. Aí Deus diz ainda, tem visto meu servo Jó? Aí Deus já lembra de alguém importante para ele lá na terra, de Jó. Tem visto meu servo Jó? Homem íntegro, justo, fiel, que se desvia do mal. Ah, mas também, olha só o diabo ainda diz, mas também, tudo que ele tem, aí Deus, ops, vai lá, mexe nos bens dele, aí depois mexe na vida dos filhos dele, vai lá, vai mexendo. Ops, não toque na vida dele. Não toque na vida dele. O Criador, ele nos mostra agora nesse episódio que não é porque ele é inimigo do diabo que ele tem que estar todo o tempo mostrando quem é mais poderoso, quem é o mais forte, né? Que ele já está condenado, vai ser lançado no fogo do inferno, como diz a Bíblia. Agora, por que ele está lá? Para Deus se mostrar que ele é mais poderoso? Ou porque Jó não iria se desviar? Não, porque Deus tem respeito. Mas respeito com quem, Rafael? Consigo mesmo. Não era um evento, seus filhos não foram visitar? Era um evento. Se ele fizesse um escândalo ali, seus filhos iriam ver um pai desequilibrado. Imagina, você vai para uma festa, reúne toda a família, aí chega alguém que não é convidado. Alguém que é inimigo da família. Chega lá. E aí começa aquela confusão toda. Aquilo que seria uma festa não será mais uma festa. Porque o anfitrião vai expulsá-lo, vai uma coisa, e aí vai começar aquela confusão. Aí um que nem tem nada a ver com a briga, já entra no meio e porque tá muito safado mesmo, não sei o que, papapum, para lá. E acabou a festa.
Podem até continuar o momento do evento, mas para as pessoas que se envolveram, a festa acabou, porque elas vão ficar martelando. E aí uns vão sentar e falar, pô, rapaz, mas muita cara de pau mesmo daquele safado vir aqui nessa festa, de fulano aparecer aqui, e aí isso, aquilo, outro. Vai passar a festa todinha de vez, sabe, conversando, pô, e aí, como foi tuas festas? Rapaz, tu tá andando por onde mesmo? Ó, e eu fiquei sabendo aí que você tá namorando, ou isso, aquilo, outro. Acabou, porque o assunto vai virar a confusão. A confusão. E Deus mostra que ele sabe ser respeitoso. Ele mostrou que ele é respeitador. Vamos para um outro episódio. Jesus Cristo jejuou 40 dias e 40 noites. E aí o Espírito o levou ao monte para ser tentado pelo diabo. Faltando H2O aqui, calma aí. Deixa eu colocar mais um pouco de H2O aqui. Olha, falando chique. Deixa eu colocar água aqui. Aí Jesus Cristo é levado para ser tentado pelo diabo. Aí parece até uma bobagem. Se nós formos parar um pouco para analisar, parece até bobagem. Como é que Jesus Cristo, que veio para salvar todos nós, ele é levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo? Que coisa é essa? Que conversa é essa? Ele não veio foi para nos salvar? Então por que ele tem que passar lá? Ele tem que mostrar que ele é poderoso, é isso? Não. A questão é, ele veio nos salvar do quê? Aí já começou a deixar de ser bobagem. Ele veio nos salvar do quê? Qual o intuito de Jesus aqui na Terra? Qual era o intuito dele? Nos salvar. Mas nos salvar do quê? De sermos mortos. Mas como assim? Todo mundo vai morrer? Da segunda morte. Não é a primeira, é a segunda. É a segunda morte. Ele veio para nos salvar. É isso. Então ele vai estar lá, é levado pelo Espírito, e aí o diabo chega lá com ele, vai ser moleza, eu vou meter, pá, a primeira aqui já, 40 dias e 40 noites sem comer, vai ver se é mesmo brutão. Se és mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Aí Jesus dá uma rachada. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí ele continua. Pá. Aí tem se és meu filho de Deus, tá escrito que para não se tropeçar e tal, mandar os anjos para proteger e aquilo, lança-te. Aí Jesus, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo vem com uma que muitas pessoas desconhecem. Eu mesmo, eu apanhei muito para me entender. Aí vem um e diz, tá vendo tudo isso aqui, ó Jesus? Tá vendo? Tá vendo toda essa cidade, tudo isso aqui, ó? Tudo é meu, tá ligado? Tudo é meu. Isso aqui tudo é meu. Se tu prostrar e me adorar, te darei. Aí Jesus Cristo diz, somente ao Senhor teu. Opa, peraí. Teu? Mas por que teu? Não é o inimigo de Deus? Então não é dele. Mas ele é Senhor. Somente o Senhor teu Deus adorarás. É inimigo? É. Foi expulso? Foi. Mas ainda Deus continua sendo Deus. Não interessa se é o inimigo, ele ainda é Deus. Não interessa se o inimigo se rebelou, porque é inimigo, se rebelou, claro, Rafael. Não interessa. Continua sendo Deus. Ele é único. Então, quando eu observo tudo isso, nessa simplicidade que tenho falado aqui a vocês e a mim, eu vou começando a entender o quão grandioso e importante é servi-lo, é estar diante da sua presença, é buscá-lo na sua essência,
A simplicidade. A simplicidade. Não é uma questão de eu ser o correto, as outras pessoas serem os errados. Porque muitas pessoas, elas acham que para seguir a Deus é necessário isso, necessário aquilo. É como se eu quisesse ser, por exemplo, tem um grupo, tem o time Palmeiras, um exemplo, time Palmeiras, e tem os afiliados, né? Eu acho que é associados, uma coisa assim. Aí a pessoa vai lá e faz um cadastro. Aí é necessário tal coisa, isso, aquilo. Ok, beleza. Aí vai, aí contribui. Todo mês, um valor X. Pá, 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 pá. Mas para eu ser afiliado, eu tenho que ser palmeirense. Ah, mas se eu for de outro time, eu posso? Provavelmente não. Por que eu não posso? Não é que tu não pode. É que tu é de outro time. E ao invés de tu ajudar o teu time, tu vai ajudar o time adversário. Tu vai ajudar qual time? O teu time. Ok? Agora nós estamos falando dessa questão. A religião correta para tudo isso é qualquer uma, meu amigo. Posso ser criticado? Posso. Pode me criticar do jeito que vocês quiserem. A religião é qualquer uma. O importante é a pessoa que tem dentro dela e o que ela faz. Eu olho para esses pontos e olho para o que Jesus Cristo foi aqui na Terra e o que Ele é. Eu não vejo Jesus Cristo sendo um carrasco, como muitos pastores, líderes de religiões professam. Eu vejo muitos pastores, infelizmente, quando pegam o microfone, eles expressam a respeito de Deus com uma brutalidade, como se Deus fosse um carrasco, como se Deus fosse importante. Bota aquela força assim, não sei, com todo respeito, perdão, senhores pastores, assim como eu, mas aqueles que fazem da forma como estou falando aqui, parece que estão fazendo assim como se estivesse, como dizia o grande comediante Mussum, estou espiritado, né? Ele não falava assim, ele falava mais ou menos assim, né? E aí tá ali cheio de raiva, proferindo a raiva, o ódio. Eu não concordo com essa questão, porque eu não sou o dono da verdade. Ah, mas é o Filho de Deus. Sim, Filho de Deus não significa que eu tenho que destratar as outras pessoas. É simples, eu pego a Bíblia e me deparo diante de Jesus Cristo. Jesus Cristo estava diante do diabo, o inimigo de Deus. O inimigo de Deus, o diabo. E aí ele começa dizendo, nem só de pão viverá o homem. Mas você não vê transferindo ali de Jesus uma raiva, um rancor. E ainda quando ele é desafiado a se prostrar e o adorar, ele ainda, Jesus, tá? Quando ele foi desafiado, quando ele foi ali, o diabo tentou, né? Aí Jesus Cristo fala o quê? Somente o Senhor teu Deus. Aí ele, afastar de mim, Satanás. O que eu vejo nisso aqui é a segurança. A firmeza de que ele não necessita expor, né, uma brutalidade para provar quem ele é. Ele não precisa disso. Quando o Pedro, andando com Jesus Cristo, e fala para ele não fazer aquilo e tal, Jesus Cristo olha, partai de mim, Satanás, né? Ou para trás de mim, Satanás. Ele diz, o diabo está no corpo de Pedro. Tu acha que Jesus Cristo não sabia que iria acontecer aquele episódio? E por que ele só disse assim, para trás de mim, Satanás? E por que ele não disse assim, vai para o inferno agora? E por que nós aprendemos? Eu vou finalizar essa aula aqui para apresentar um pouco sobre Deus, tá? Que é o tema da aula. Veja bem, porque nós, quando entramos na igreja, estamos em cima do púlpito, pegamos o microfone e nós dizemos para as pessoas que estão lá nos ouvindo, ao invés de nós falarmos do amor de Deus, começamos a dizer,
Ah, mas por aí, eu tenho que falar a verdade. Qual é a verdade? Sede manso, né? Bem-aventurado. Jesus Cristo era amor com todas as pessoas que chegavam com ele. Ele nunca deixou de ser amor mesmo depois de ter partido. Jesus Cristo é e sempre foi e sempre será o amor. Mas não. É porque eu não sei o quê. Esses dias eu vi um pastor, com todo respeito, aí ele, uma atriz famosa de uma emissora de novelas, tá? Então já sabe qual é. Não vou ficar fazendo propaganda para as emissoras aqui, não. Se ela me pagar, eu falo. Aí, brincadeira. Aí ela falou sobre uma questão que eu acho até interessante. Porque quando vai, não só um famoso, mas quando vai alguém para a igreja, sempre aparece um lá e diz assim: eis que Deus mandou te dizer. Uma vez um pastor chegou para mim, pastor não, um irmão de grupo de jovens lá, eu estava sentado, aí ele chegou para mim e disse: eis que Deus mandou te dizer que ainda hoje Ele vai te dar a tua bênção. Eu falei assim: é mesmo? Por que Ele não falou comigo? Porque Ele mandou você e não eu. Ele olhou assim para mim: isso procede do diabo, não de você. Eu falei: peraí, se procede do diabo, então repreenda. Ele olhou com os bodegas de olhão assim pra mim. Aí eu sentei, fiquei calado também, não falei mais nada. Terminou o culto, aí me retirei, fui pra casa. Cheguei em casa, dobrei meu joelho e falei: Senhor, por que isso? Por que o Senhor não falou comigo, já que mandou alguém? Falou assim: ó, tem muitas pessoas que são emotivas. Realmente, tem muitas pessoas, não estou dizendo que o caso do rapaz, mas tem muitas pessoas que são emotivas. Aí eu conversando com Deus, tem muitas pessoas que são emotivas. Elas acham que é eu, mas na realidade é a emoção, né, de querer ser útil, de querer ser usado e querer mostrar para a sociedade, para as outras pessoas que eu estou usando elas. E às vezes acabam até esquecendo que não é assim que funciona. Pega a Bíblia e leia. Veja lá meus discípulos. Vê quando os momentos. Vê eu, não eu, Rafael. Eu quando estava lá. Eu não ficava profetizando na vida das pessoas. Não, sabe por quê? Existe a profecia e existe querer mostrar para as pessoas que eu sou um profeta. A profecia é quando falo algo que realmente é real. Quando realmente alguma coisa vai acontecer, quando eu falava. Ali é para as pessoas o que iria acontecer, o porquê de aquilo acontecer. Existe a diferença e muitas pessoas estão confundindo isso. Aí elas entram lá pela emoção e começam a encher o ego das outras pessoas. As pessoas vão para casa, aí passam os dias, passam os anos e nada acontece. Aí elas se frustram e elas se distanciam do meu caminho. É simples assim, que é o que está acontecendo. E aí eu olho para a essência de Deus, não é isso. Eu acredito num Deus que ele é o criador, mas ele é o criador da perfeição. Ele não criou você para dizer assim, ó, você tem que fazer tudo assim, assim, assado. Tá aqui, ó, você tem que seguir desse jeito assim, em perfeição, não pode errar. Aí alguém vai dizer assim, não, peraí, tá errado. Tá errado porque Paulo disse isso, assim, assado. Aí nós vamos lá pro livro de... Nós não vamos pro livro não, nós vamos olhar a história de Davi. Quantos e quantos erros Davi cometeu? E naquela época era pior. Era muito pior. Porque naquela época, errou, morreu. E aí? Desde aquela época, Deus vem mostrando que Ele não é um Deus cruel. Ele não é um Deus que fica maltratando, castigando as pessoas, não. Ele permite que, através dos erros que nós cometemos, venhamos sofrer as consequências. Assim como aconteceu com Adão, com Eva, com Lúcifer, com todos. Que Deus abençoe sua vida, sua história. Nós vamos continuar. Tá? Obrigado por existir, ser essa pessoa maravilhosa. Até a próxima. Tchau, tchau.